Olá, sejam bem-vindos ao Bem Mais. E no programa de hoje vamos falar sobre casa e construção. E você vai ver. Apesar do Brasil ser um dos maiores países, um dos que mais entende de concreto armado do mundo, nossos engenheiros são convidados para ir em todos os lugares do planeta para fazer cálculos estruturais, barragens e outras coisas também, né? Mas é um momento da gente diversificar um pouco isso tudo, né? E você recebe essa energia que você gera em excesso em créditos de energia que podem ser usados no próprio imóvel ou transferidos para outro imóvel que você deseja. A FADET busca mostrar que a manutenção é tão importante quanto a construção. Pensando em alcançar todos os públicos, a empresa conta com profissionais especializados em várias categorias, desde reparos domésticos, hidráulica, elétrica, entre outros. Limpeza é a eficiência, né? Você manter a eficiência do ar-condicionado e a qualidade do ar, né? Que você respira no ambiente. A arquitetura é a mais complexa das artes. Essa é uma frase do famoso arquiteto Rui Otaki. E hoje eu recebo no nosso programa o arquiteto Lício Navarro. Lício, muito obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço pelo convite e na participação. Lício, como surgiu essa paixão pela arquitetura? Começou de onde? Desde pequeno sempre gostei de desenhar à mão livre. E como diz Niemeyer, nosso grande mestre, ele fala assim que o arquiteto tem que saber desenhar artístico para desembaraçar a mão. Não que eu tivesse conhecimento de Niemeyer antes, né? Mas desde pequeno eu gostava muito de desenhar. E eu ia para outra carreira, eu ia fazer engenharia. Mas ainda bem que uns 6 meses antes de fazer o vestibular, eu optei por arquitetura e me arrependo um instante sequer de ter feito isso. Ainda bem que eu fiz isso. Me dei muito bem e prefiro dessa forma do que de qualquer outra forma que eu tenha pensado anteriormente. E como toda arte, vem de uma inspiração, né? Os seus projetos, você se inspira de onde? Thomas Edison diz o seguinte, é 1% de inspiração e 99% de sudação, né? Porque a inspiração pode ser através de diversas formas. A gente não precisa de uma coisa que nos inspire assim do nada. A gente pode ter um motivo para ter inspiração, né? E é claro que isso é um exercício. Ao longo do tempo você consegue buscar inspiração, mesmo quando você acha que não vai ter, você fica em cima daquele trabalho um tempo, a inspiração aparece. Às vezes até de madrugada, né? Tem bloquinho do lado ali, anota. Às vezes eu levanto, eu vou passear pela casa, anoto o que está acontecendo, desenho até num papel toalhinha de papel, a gente desenha uma ideia, no dia seguinte desenvolve aquilo, né? Mas a inspiração é uma coisa que você tem que buscar, não é simplesmente, vou ter agora uma inspiração. Você tem que buscar ela, né? É um exercício de busca de inspiração. Entendi. E você está com um projeto de reurbanização de uma área dentro de um centro histórico aqui em Itu, é isso? Sim. Explica um pouquinho mais sobre isso. A preocupação de que Itu é uma cidade histórica. E então ela tem uma conformação, Itu é de 1610, né? Então ela tem uma conformação histórica, ou seja, ruas estreitas, casarões antigos. Ele tem toda uma característica disso que tem que ser preservada e que tem que ser utilizada como turismo, né? E a área central da cidade, no meu modo de ver, está precisando ter uma reurbanização em alguns pontos. E eu escolhi um ponto que é muito importante para a cidade, que é uma área do mercado municipal, onde a gente está pensando em reurbanizar essa área, dar uma nova classificação nessa área, né? Preservação histórica do mercado municipal, que tem 100 anos, pouco mais de 100 anos, e o entorno disso também, né? Com a colocação de coisas novas para a cidade. Lício, falando agora sobre arquitetura moderna, novas tendências, o que você tem de conteúdo para falar para a gente? Eu não gosto muito de usar o termo moderno, né? Por questões pessoais, mas o modernismo, por assim dizer, a semana de 1922, que entrou com esse modernismo. Eu prefiro falar atual ou contemporâneo,
Justo. Logicamente, o momento histórico só vai ser classificado daqui a algum tempo do que está acontecendo hoje. Mas o que a gente sente é que existe uma certa industrialização, início de uma industrialização no Brasil. O Brasil está muito atrasado em termos de industrialização, de construção, em relação a outros países, como o Japão, a Europa, os Estados Unidos, né? Existe pouca industrialização no Brasil. A armação da ferragem pode vir pronta, existem um maquinário para perfuração de solo, não é mais manual, mas é muito pouco em relação ao que a gente pode fazer para acelerar o processo. A industrialização pode trazer obra limpa, obra mais limpa, mais rápida, mais econômica, né? Mas o Brasil ainda é tijolo por tijolo no desenho lógico, né? Uma coisa manufaturada. A grande maioria ainda é manufaturada. Então a gente vê algumas poucas coisas sendo industrializadas, né? E que dá uma característica diferente na arquitetura. É uma coisa óbvia, né? A utilização do aço também está começando a ganhar mais proporção. Existe, mas é muito pouco em relação àquilo que a gente pode aproveitar do aço. Apesar do Brasil ser um dos maiores países, um dos que mais entende de concreto armado do mundo, nossos engenheiros são convidados para ir em todos os lugares do planeta para fazer cálculos estruturais, de barragens e outras coisas também, né? Mas é um momento da gente diversificar um pouco isso tudo, né? Então existem algumas coisas dentro da construção que são industrializadas, sim. O drywall entrou há pouco tempo, né, substituindo os painéis de parede, e assim vai. Os móveis planejados é uma industrialização, com certeza, né? Mas é muito pouco em relação àquilo que a gente pode ter, e tudo isso cria uma característica nova na arquitetura, né? Diferente. Sim. Lício, por exemplo, eu sou totalmente leiga nesse assunto, né? Quais são as etapas de construção? Surge a ideia e depois? Ok. O princípio é procurar um bom profissional que te oriente, né? Eu como profissional da área não posso ser diferente, não posso falar outra coisa para você, mas é um bom profissional que te oriente em todas as etapas da obra, né? A partir do momento que você tem um bom profissional, você vai passar para ele o teu sonho. O profissional é aquele que constrói sonhos, é uma coisa interessante isso na arquitetura, né? Ou mesmo na engenharia. A engenharia e a arquitetura, para mim, são duas coisas que se complementam, né? E eu adoro engenheiros. Que bom que eles existem, né? E trabalhei sempre em conjunto com o engenheiro, né? Então, a partir do momento que você tem um bom profissional e fala para ele os teus sonhos, para tornar aquilo uma realidade, existe a determinante do terreno, topografia, insolação, ventilação, né? Conformação do terreno, né? As metragens do terreno e o que pode ser feito. Existem coisas que eu aprendi desde o começo, que é assim, o que eu quero fazer e o que eu posso fazer. O bom profissional é aquele que diz para você o que você pode fazer dentro daquilo que você quer fazer. Às vezes fazer. O cliente tem uma ideia que às vezes não é muito Sim. adequada. Ocupar 100% do lote, não pode. Existem algumas posturas municipais, ou mesmo na lei da sanitária, que você tem que deixar espaços vazios para ventilação, para iluminação, né? Depois disso, é elaborado um projeto em cima, um anteprojeto, na verdade eu chamo de estudo preliminar, em cima do desejo do cliente. Disso passa a ser o anteprojeto. Qual a diferença? A diferença é que no anteprojeto você define tudo. No estudo você define basicamente espaços, as plantas, os espaços, né? Tamanho de dormitório, tamanho de sala, dá algumas aberturas. No anteprojeto você define telhado, fachada, né? Como é que vai ser esse muro? Um muro não é apenas um muro. Interessante notar, né? Um muro pode ter outras coisas, alguns elementos que não são uma única parede. E vai por aí. Aí entra a arquitetura efetivamente. Até chegar na arquitetura de interiores. Pisos, janelas, cores, forro de gesso, né? Luminárias. Aí chegou em arquitetura de interiores. E além disso, o arquiteto não entra muito nessa etapa que eu vou falar agora, decoração. Pode entrar, mas é mais uma outra faixa de mercado de profissional que vai atuar mais nessa área. E eu chego até a arquitetura de interiores.
né? Qual a diferença? A arquitetura de interiores define pisos, define luminárias, iluminação, iluminotécnica, que a gente chama o light design, né? A decoração é um vaso aqui, um quadro ali, cortina assim, isso é decoração, né? Que também valoriza o ambiente, uma coisa óbvia, e tem que entrar em consonância com a arquitetura. E depois o paisagismo também é uma coisa que... Tem sentido, né? Tem que caminhar tudo isso. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, tem que falar uma única língua. Sim. Todo esse contexto. Boa expressão. Uma única linguagem, né? Do portão até chegar ao muro do fundo, tem que falar uma língua só. Que é o mais interessante, senão fica uma miscelânea de contextos aí, né? E para a gente terminar nossa entrevista, como você lida com as novas tecnologias e ao mesmo tempo com a sustentabilidade? Porque hoje em dia, vamos dizer, o tempo está maluco. Como é hoje em dia? De uma certa forma é assim, a natureza pede socorro, né? Precisamos preservar o que nós temos. Até hoje o ser humano parece que não entendeu muito bem essa questão. A água está acabando, né? O ar está ficando difícil de respirar por uma série de questões, né? Existe então uma preocupação na preservação da natureza. E de pouco tempo para cá, não posso tão pouco assim, mas relativamente pouco tempo no uso disso tudo, existe uma preocupação em utilizar de forma mais limpa as nossas energias, né? Por exemplo, captar água de chuva, armazenar e utilizar aquilo em lugares que a gente pode utilizar que não precisa de água potável, vamos dizer assim, né? Mas utilizar essa água, porque ela ia toda para o ralo, ia tudo embora, né? O sol é uma energia limpa. Então, as placas fotovoltaicas estão entrando com tudo no mercado. Existe ainda muito tempo para ser usada largamente, por questões de custo, por questões de tecnologia ainda engatinhando, né? E, enfim, tudo isso pode ser utilizado dentro de uma obra, mas eleva-se o custo da obra. Quando eu quero reaproveitar água de chuva, eu preciso ter encanamentos diferenciados. Isso aumenta um pouco o custo da obra, né? Quando eu quero utilizar uma célula fotovoltaica, eu preciso ter a célula fotovoltaica, local para instalar a célula fotovoltaica e fiação diferenciada da rua, por exemplo. Então tudo isso precisa fazer um acerto ainda para ser largamente utilizado. A partir do momento que for largamente utilizado, isso cai o custo. Aí fica vantajoso. Mas nada impede da gente, em alguns momentos, a gente começar a colocar isso nas obras, né? Principalmente a água. A água surgiu, a gente nunca tinha sentido isso aqui, principalmente no Sudeste, né? Que, tá faltando água. É estranho, e aí? Né? E agora? Agora eu vou economizar? Então tá. Então o meu banho vai ser menor, né? Enfim, eu não vou lavar calçado. Alguns ainda fazem isso, né, por falta de consciência, mas porque a água era muito barata, existia muita quantidade, então fica fácil de usar, vamos gastar, né? E hoje já não está, a maioria já está começando a entender que não é bem assim, a natureza é finita, então a gente vai precisar conviver com ela e não brigar contra ela. E a obra, a construção ou a arquitetura tem que entrar nesse ritmo, né? É a primeira a dizer, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, para a gente poder ter por mais tempo isso tudo aqui, que nós vamos deixar o planeta para alguém. Nós recebemos de alguém e estamos passando para alguém. Nós somos muito pouco aqui, né? Nós somos muito finitos. Vou tornar a dizer de Niemeyer. Niemeyer dizia assim, a vida é um sopro. E ele tinha razão, ele morreu com 104. Né? Olha, e para quem está procurando um arquiteto, faça seus contatos para o pessoal de casa. Telefones 4022 2365 é o fixo, 011, prefixo 011, o celular 98948 8874, Facebook Lício Navarro Arquiteto, site www.licionavarro.com.br, e a gente vai procurar fazer o melhor possível para resolver o problema, né? Para poder fazer uma arquitetura ótima para você. Lício, muito obrigada pela participação, adorei o nosso bate-papo, não conhecia muita coisa, descobri muita coisa bacana e espero que o pessoal de casa
tenha se divertido também com o nosso bate-papo. E eu agradeço a oportunidade para poder esclarecer alguns pontos. É claro que se a gente esclarecer tudo vai demorar uns 2 anos e meio a 3 anos, mas eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Eu queria agradecer também a Delano, da cidade de Itu, que cedeu o espaço para a nossa gravação de hoje. Nós voltamos já, não saia daí. A Afadete oferece vários serviços de manutenção, onde a sua principal preocupação é atender bem o seu cliente. A Afadete busca mostrar que a manutenção é tão importante quanto a construção. Pensando em alcançar todos os públicos, a empresa conta com profissionais especializados em várias categorias, desde reparos domésticos, hidráulica, elétrica, entre outros. Nós fazemos eletricidade de baixa e alta tensão, serviço instalador hidráulico, que é o famoso encanador. Fazemos serviços de paisagismo, que é o vulgarmente jardineiro. Fazemos também os serviços de pedreiros, pintura, grafiato, textura, pinturas de grades, portões e aí, né, tem outras, dedetização. Inclusive a empresa, nós temos 4 categorias registradas junto ao órgão competente, que nós dá esse suporte, que possamos dar seguimento ao nosso ideal sobre o serviço que nós estamos implantando na região de Sorocaba. Além de Sorocaba, a Afadete atende toda a região. Como disse no momento, cidade que abrangemos são Sorocaba e região. Por exemplo, Votorantim, Sorocaba, Iperó, Piedade, Salto de Pirapora, Pilar do Sul, região vizinha. Nós temos alguns pensamentos assim, abranger aí um bom número, atingir toda essa região com um cabeça de equipe em cada cidade, e o ideal, pensamento principal no futuro, é franquear o nome. Para você prevenir de gastos maiores no futuro e pretende fazer uma manutenção para a sua empresa, edificações particulares ou até mesmo unidade de saúde, saiba como entrar em contato com a Afadete. Temos aí contatos na internet, né? Como nossos anúncios já estão aí no pleno vapor. Temos aí os telefones, que são, né, o fixo móvel. Temos o site, para quem quer entrar no nosso site, que é www.afadete.com.br. Nos liga, estamos prontos para atender. Atendemos Sorocabas e região. Vamos procurar fazer o melhor serviço, deixando o cliente satisfeito. É o nosso objetivo principal, porque o meu maior patrimônio é os meus próprios clientes.
E agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre energias renováveis. Neste caso, a energia fotovoltaica. E quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso é o engenheiro elétrico responsável da Soro Solar, Paulo Bernardes. Paulo, tudo bem? Olá, Andressa, tudo bem? Seja bem-vindo à Soro Solar. Obrigada. Me conta um pouquinho sobre a Soro Solar. Bem, a Soro Solar está em Sorocaba já há questão de 1 ano. Nosso objetivo principal é trazer essa nova tecnologia até a região. É uma tecnologia já madura lá fora, porém, novidade para nós aqui, e estamos tendo sucesso comercializando, instalando e também dando manutenção após a instalação. E quais são os serviços prestados pela sua empresa? Nossa função básica é comercializar, ajudá-lo a analisar uma proposta, né, de equipamentos, fornecimento de serviços. Depois nós fazemos a instalação propriamente dita e damos essa manutenção posteriormente, embora ela seja muito baixa. É uma das grandes, aliás, vantagens desse sistema. Depois de instalado, praticamente não há problemas por longos anos de uso e você usufrui dos benefícios dele plenamente. E agora conta um pouquinho pra gente sobre a energia fotovoltaica. Explica pra gente o que é. A célula básica que capta a energia do Sol, ela converte a luz do Sol em energia elétrica diretamente. Porém, essa energia ela é gerada em quantidade bastante alta. Então, como não há uma bateria instalada no local, essa energia ela precisa fluir para o medidor que está na fronteira divisa da residência, e a concessionária de energia ela vai usar essa energia para abastecer outras residências da própria região. E você recebe essa energia que você gera em excesso em créditos de energia que podem ser usados no próprio imóvel ou transferidos para outro imóvel que você deseja. É um custo-benefício, então, totalmente. Fantástico. Tipicamente, no Brasil, em 5 a 6 anos, recupera-se esse investimento. Vamos lembrar que antes você pagava por uma energia, vamos dizer, alugada, não? E agora você paga por um equipamento que é seu, gera a sua própria energia e tem uma vida útil de 25, 30 anos no seu telhado, jardim, muro, há várias opções de instalação. Como é o interesse por esse sistema aqui na região? Cada vez maior. As pessoas estão deixando de usar os seus eletrodomésticos ou aparelhos de ar-condicionado, aquecimento de piscina, que lhes traria conforto. Então, o fotovoltaico, ele dá essa possibilidade de você voltar a usar tudo aquilo que você tem, sem dor na consciência de, no final do mês, receber uma conta de energia desagradável. Nossa repórter conversou com um cliente da Soro Solar que já está utilizando desse sistema há alguns meses. Essa plaquinha indica que nessa residência há geração própria de energia. Vamos conversar com a dona da casa, a Maria Isabel, para conhecer os benefícios. Vamos lá? Está ao meu lado aqui a Maria Isabel, que é cliente da Soro Solar. Dona Isabel, primeiramente eu queria saber o porquê a senhora optou por esse tipo de serviço. Pela questão financeira. Já fez diferença? A senhora já viu o resultado? Muita. É mais pelo valor mesmo, então, da energia conquistada? Sim, porque eu acho um absurdo, né, o valor da energia elétrica nesse país. A dúvida também dos futuros clientes da Soro Solar também é se é só no sol que vai ter ou não, se está nublado. Funciona, eu vejo diariamente pelo gráfico, pelo computador. Você já viu esse drone perto da sua residência? Caso tenha visto, é a Soro Solar fazendo uma inspeção em algum cliente interessado em energia solar fotovoltaico. Agora que você já conhece a Soro Solar, entre em contato e saiba um pouquinho mais. Ele atende Sorocaba e toda a região. O Grupo Totalar não se preocupa apenas com a venda e instalação do seu ar-condicionado. O mais importante é a saúde e bem-estar das pessoas que respiram esse ar, pois assim estarão livres de algumas doenças respiratórias. A Iris vai mostrar pra gente agora como funciona essa manutenção preventiva.
aqui com o Gui, que ele é o engenheiro responsável pelo grupo Totalar. Gui, primeiramente eu queria saber qual que é a importância da limpeza no ar-condicionado. Bom, a limpeza é a eficiência, né? Você manter a eficiência do ar-condicionado e a qualidade do ar, né? Que você respira no ambiente. Basicamente, a limpeza, você tem a limpeza de filtro, que ela tem uma periodicidade mensal, ela é necessária ser feita, e você tem a higienização, que ela é feita assim, de 6 em 6 meses, mas pode variar dependendo do local onde está esse ar-condicionado, e o comercial a cada 3 meses. E a higienização é uma limpeza mais, vamos dizer assim, mais apurada, onde você tem a desmontagem da carenagem, da turbina, a limpeza do filtro, né? Em alguns casos também a gente faz a externa, que é a condensadora. Para quê? Para você aumentar a eficiência do ar, porque com o tempo ele vai também perdendo essa eficiência. Então é tudo isso que eu falei para você, é a finalidade de você estar fazendo a higienização e a limpeza do filtro. Entenderam? Não é apenas a questão de saúde, mas também de custo-benefício. O ar-condicionado é como um carro, precisa sempre ser feito uma manutenção periódica para não ter gastos indesejáveis no futuro. O Grupo Totalar também dá todo o auxílio para o projeto arquitetônico do local a ser instalado o ar-condicionado. A empresa também trabalha com locação de ar-condicionado. E como reconhecimento de seus serviços, o Grupo Totalar ganhou o prêmio Grand Awards como o melhor do ano em qualidade e serviços. E esse foi o programa Bem Mais. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, estarei de volta para mostrar o que de melhor acontece em toda a região. Continue agora com a programação da Interativa TV. Até mais. Tchau, tchau.